Dada a especialização do trabalho científico e tecnológico, existe uma grande tentação de reducionismo ao redor dos profissionais dessas áreas. Como escapar desses perigos? É muito difícil. É muito difícil, certo? Porque, como eu já falei, assim, a gente é treinado para isso. E para não ficar só reclamando do treinado para isso, como se fosse algo meramente negativo, certo? A gente precisa aplicar uma certa medida de reducionismo para poder fazer ciência, certo? Assim, talvez assim, não sei se eu poderia afirmar com categoria isso, assim, categoricamente, certo? Mas talvez grande parte do conhecimento que a gente tem hoje, conhecimento científico e tal, ele só foi possível por conta da redução da realidade, assim por dizer, de visões, entre aspas, reducionistas, porque a gente pega um problema, quebra um problema em parte, né, vai reduzindo um grande problema em componente mais simples, o que a gente está fazendo é reduzindo o problema, está criando um modelo, abstraindo a realidade. Quando a gente pensa do ponto de vista da computação, né, se você pensar em conceitos que são essenciais à computação, um dos conceitos é a abstração, certo? Você quer escrever, por exemplo, numa linguagem de programação, você pode escrever, né, print Leopoldo. Você não sabe programar, mas se você souber pelo menos inglês, certo? Você imagina que um código que diz print Leopoldo, né? Print é imprimir em inglês, tá? Você imagina que vai aparecer na tela o nome Leopoldo, certo? Né? Isso é uma abstração gigantesca. Eu dou inclusive a aula de compiladores, que é justamente vai ter um programa que vai pegar aquela linha de código print Leopoldo, vai verificar se ela está escrita corretamente, e ela vai traduzir isso, né, para algo que vai ser executável. Precisa levar em consideração qual é o processador que tem nesse computador, né, qual que é o modelo de memória que ele usa e tal. Então é um processo de tradução, né? Inclusive é um dos outros nomes para esse termo compilador, né, é Program Translator, né? Você vai traduzir um programa, né, no fim das contas, se a gente for até all the way, né, to the very bottom, vai virar sinal elétrico, tá? Mas no fim das contas isso vai virar o que a gente chama de linguagem de máquina, né? Você vai, quem já fez computação, talvez aí, né, se estiver assistindo depois, ou um de vocês, né, vai virar assembly ou coisa do tipo, né, e quem já fez computação vai ter calafrios aí, certo? Assembly é tipo, pega um filósofo cabuloso aí, certo? Quem é o cara que estudou com o inglês lá, pô, que fala de linguagem, que O é bronca lá. Wittgenstein. Wittgenstein, pronto, ninguém entende, né? Aí é o Wittgenstein da computação, sabe? Tem coisa mais complicada. Mas assim, por outro lado, aí se a gente pensar, né, hoje em dia tudo é quantificado, certo? Assim, se você pensar na quantidade de informação, se você está usando celular, se está usando uma aplicação web, funcionamento de uma empresa, hoje em dia o pessoal fala de indústria 4.0, sai colocando sensor nas indústrias e tudo mais, certo? Você tem um movimento Quantified Self, não sei se você já viu isso, assim, hoje em dia, mesmo sem você querer, você pode monitorar, né? Quanto passo você deu no dia com seu celular, certo? Quanto sono você teve na noite, bota o celular, às vezes não precisa nem botar embaixo, na época do final do doutorado eu estava monitorando meu sono, botava o celular embaixo do travesseiro, eu descobri que nos últimos 14 dias que eu estava escrevendo minha tese, eu tinha uma média de 4 horas de sono, né, um pouco menos que isso, né, ou como a frequência cardíaca variou, né, se eu uso um smartwatch, enfim, certo? Tudo isso é mensurado, né, hoje em dia, certo? Você enfim, se a gente fosse entrar em questões técnicas, né, quando você trabalha em modelos de aprendizagem de máquina, reconhecimento de padrões, você vai procurar features, né, que são características, né, propriedades de um dado fenômeno, né, que a gente vai reduzir a informação. Então, a grosso modo, assim, a gente está todo tempo fazendo, né, esse trabalho de redução e para a gente, em certa medida, até viver, aí talvez eu estou sendo mais pragmático aí do que o Pedro gostaria, e em algum momento a gente vai ter assim, você não pode, às vezes você vai estar num engarrafamento, ou querer, se você entrar numa divagação filosófica, todo, assim, né, você pode virar um dia de fúria, né? O que é o problema, né? Assim, o problema é que a visão reducionista, né, talvez ela vai de encontro àquela ideia de que o todo, né, é maior do que a soma das partes. Certo? Então, o que é o problema grande da visão reducionista? É que a gente pensa que ao entender todas as partes, a gente entende o todo, certo? Né? E particularmente quando você pensa, né? A gente já tinha falado, né? Tem sistemas complexos, tem interação não linear, certo? Isso dificulta o comportamento, prevê o comportamento do sistema,
né? E sem entrar em mecânica quântica, né? Que eu não sou físico, eu não sei, eu vou falar besteira e ainda vou parecer que eu sou coach, certo? Então eu não vou tratar, né, de quântica aqui, certo? Mas acho que há um grande risco porque a gente está a todo momento, e principalmente na hora que a gente está desenvolvendo tecnologia, fazendo ciência, a gente está fazendo uma atividade de reducionismo. Para isso, assim, a solução para isso é você ter uma prática reflexiva, é você não se deixar levar né, enfim, né, eu como acadêmico, eu não posso me reduzir ao meu Lattes, certo? Assim, eu não sou o meu Lattes. O meu Lattes é o que vai ser avaliado na hora que eu mandar um projeto para o CNPq, na hora que eu, né, então, e eu sei como as coisas funcionam. No fim das contas, o que o pessoal vai olhar, o meu Lattes vai fazer uma conta lá, né, vai ver quantas publicações você teve no último ano e tal, certo? Mas assim, até mesmo se você pensar do ponto de vista de um computador, certo? Você consegue reduzir, né? Você consegue entender o que um computador faz. Ele tem peça, ele tem transistor, ele tem, né, um monte de cabo conectando aí as componentes, a gente tem, né, a tela e tal, e a gente consegue entender tudinho. Mas assim, o hardware, né, não faz nada se a gente não botar um programa dentro dele, né? E cada programa vai produzir, né, resultados diferentes, certo? A gente pode entrar até mesmo assim, né, numa questão quase de natureza, né, do programa, enfim, né, vamos distanciar isso para uma coisa física, né, o livro, né? Um livro, né, é definido pelo quê? Pela quantidade de páginas, né? Você já deve ter feito esse exercício aí, né, com o Pedro. Certo? O que é que, então, basta eu ter a mesma quantidade de páginas, né? Se eu imprimir, né, com uma fonte diferente, não, é o mesmo livro ou não é? Certo? Se eu tenho um e-book no Kindle, é o mesmo livro ou não é? Enfim, certo? Acho que o grande risco está, né, nessa, digamos assim, nessa essa não prática não reflexiva, tá? E aí, o antídoto para isso, a gente respondeu na primeira pergunta, nas primeiras duas perguntas, né? Eu acho que dá para a gente usar recursos, né, de filosofia e teologia também, né, para a gente que é cristão, certo? Para tratar isso daí.